Em nosso mundo existem pessoas de diversos tipos, pessoas de diversas raças, pessoas de diversas crenças. E cada uma dessas pessoas com suas particularidades. E hoje vamos ver algumas pessoas consideradas incomuns, agora, na telinha do Adversus. Esse homem se chama Ronnie Coleman. E à primeira vista, olhando para ele, você pensa se tratar de uma pessoa que tem uma aparência até comum por fazer fisiculturismo. Mas digamos que seu esforço para isso foi tanto que acabou extrapolando. E o que era para se tornar uma aparência até que comum na área do fisiculturismo, acabou sendo considerado incomum após ele levantar uma tonelada em uma disputa de um campeonato. É claro que vemos vários fortões como ele, mas digamos que por conta de seu exagero, ele acaba assim levando o título de uma pessoa que possui uma aparência incomum no mundo. Temos também o Wim Hof. Digamos que ele se trata de uma pessoa incomum, porque ele suporta temperaturas baixíssimas, sem precisar de uma roupa que te aqueça. E esse holandês que ficou conhecido como o Homem de Gelo, para provar a todos que seria uma pessoa incomum, decidiu correr uma maratona no Polo Norte, sem roupa nenhuma, somente com a bermuda, e se comportava como se estivesse no verão do Rio de Janeiro. É claro que por conta disso, ele leva assim o título de uma pessoa incomum, não é verdade? Você conseguiria correr uma maratona no Polo Norte usando somente uma bermuda? Eu acho que não. E por que um menininho chamado Wetland seria considerado uma pessoa incomum? Se ele brinca, se alimenta, bebe água, fala, escuta, faz tudo que uma criança normal faz. Porém, falta um quesito nele importantíssimo. Ele não dorme, nem cochila, por incríveis 3 anos. E o porquê disso, nem os médicos sabem. Aliás, eles foram capazes de diagnosticarem apenas uma anomalia em seu cérebro. Agora, que anomalia seria essa? Esse é o problema que os médicos encontram até hoje. E com isso, os pais da criança acabam sofrendo com a falta de sono do menino, que com isso acaba tendo energia de sobra para brincar o tempo todo. E uma menininha com aparência incomum, que também sofre de uma anomalia incomum chamada Supatra Sazufan. Em seu nascimento passou por apuros, pois as pelagens que cobrem seu rosto acabavam até atrapalhando sua respiração, e isso lhe custou uma internação que durou por 10 meses. A anomalia se chama doença do lobisomem. Ainda hoje, ela sofre com essa anomalia e sonha um dia em ser médica para ajudar pessoas que possuem condições raras, como a dela, por exemplo. Os pais da menina, ao notarem que os pelos estão crescendo cada vez mais, acabam lhe ajudando, aparando, para que ela respire normalmente, e assim evitando qualquer problema que seria causado por conta das pelagens. E o menino, que se chamava Arya Permana, surpreendeu a família, amigos e pessoas próximas, quando com 10 anos de idade já pesava 200 quilos. Uma criança de 10 anos com 200 quilos? Realmente não é algo comum de se ver no nosso dia a dia. Por conta de seu peso excessivo, ele deixava de fazer atividades comuns, como caminhar, brincar com outras crianças. Ele foi considerado a criança mais obesa do mundo. Ao notarem isso, os familiares do menino decidiram apostarem em um tratamento. Investiram dinheiro e encontraram um tratamento com açúcares e carboidratos. Tudo isso limitado. O tratamento funcionou perfeitamente em combinação com uma cirurgia bariátrica. O menino perdeu peso, voltou a fazer as atividades comuns de uma criança e tenta esquecer os dias difíceis que passou quando era o menino mais obeso do mundo. Olhe bem para essa garota.
O nome dela é Cristina Pimenova. Por que ela é considerada uma pessoa incomum? Exatamente por conta de sua beleza? Muitos dizem que a simetria de seu rosto chega a ser perfeita. Uma menina russa que, mesmo na infância, dominou as capas de diversas revistas de seu país e até algumas do mundo todo. Uma menina considerada incomum por conta de sua beleza. Hoje em dia, ainda seguindo o mesmo padrão, ela domina muitas capas de revistas da mesma forma. Difícil a vida da garota aí, né? Mas será que ela se considera uma pessoa incomum? Já imaginou você se deparar com uma criança de 8 anos que possui músculos chamativos? De um adulto que se esforça bastante na academia? Pois é, esse é Richard Sandrake, que com essa idade foi considerado o pequeno Hércules. Isso por conta de seu físico, que parecia mais um fisiculturista infantil, forte. Não precisa nem falar que botava medo em algumas crianças, amiguinhas dele, que evitavam a todo custo uma briga com Richard. E suponho que elas tinham razões para fazerem isso. E um homem chamado Chris Sands foi considerado uma pessoa incomum quando, de repente, começou a soluçar de uma hora para outra. Como já havia acontecido antes, não se preocupou muito, achou que pararia em questão de minutos. Mas nunca passou pela sua cabeça que seus soluços perdurariam por um ano. Isso, descontroladamente, ele solta soluços por cada 2 segundos, o dia todo. Um músico que viu sua carreira despencar por conta desses soluços e acredita que somente uma cirurgia seria capaz de acabar com esses soluços, ou pelo menos controlar um pouco eles. Os médicos continuam procurando possíveis causas. Enquanto isso, o homem continua sofrendo com esses soluços repentinos a cada dia que passa. E o pior, como é músico, sem poder voltar a trabalhar. Uma situação muito difícil para ele. Essa bela jovem não pode sentir emoções fortes, pois ela facilmente desmaia. Ela se chama Kay Underwood. Ela sofre de uma condição chamada cataplexia. Qualquer pessoa comum, ao sofrer alguma emoção forte, apenas sente uma aceleração tremenda no coração. Fica nervoso, chega a tremer, porém, na maioria das vezes, conseguirá se segurar tranquilamente. Já a Kay Underwood, qualquer emoção que ela passar, que talvez ela considere forte, será o suficiente para que ela desmaie. E por isso muitos acreditam que ela se trata de uma pessoa incomum. Realmente é difícil ver uma pessoa que desmaie facilmente com qualquer emoções que ela passe. O que exatamente acontece com Kay Underwood. Já esse jovem chinês chamado Fu Weng precisará urgentemente passar por uma cirurgia para corrigir nada mais, nada menos que o tamanho de seu pescoço, que é bastante incomum. Uma pessoa comum possui 7 vértebras cervicais. O jovem chinês possui 10, o que é muito além do normal. Uma condição chamada escoliose congênita, que lhe custou um apelido feio, colocado pelos seus amigos, o menino girafa. Por incrível que pareça, o jovem levou tudo numa boa, mas afirma que sofre com alguns olhares estranhos de algumas pessoas e também com algumas dores causadas por sua condição, mas espera que após a cirurgia tudo se resolva e ele leve, enfim, uma vida tranquila e comum, como qualquer outro jovem que estão com sua idade. E essas foram algumas pessoas consideradas incomuns. Existem algumas outras que possuem esse mesmo título, então prometemos fazer uma segunda parte, com o tema Pessoas Consideradas Incomuns. Então continue acompanhando o Adversos, pois muitos vídeos interessantíssimos
ainda pintarão aqui mesmo em nossa telinha.